tarde a todos e a todas aqui nesta nossa webconferência. Mais uma vez, a gente tentando mais provocar do que dar resposta, pensar sobre, refletir sobre temas que estão palpitantes, né, nos nossos encontros, outros nos nossos espaços remotos de trabalho, temas que emergiram das nossas webs anteriores, com outros importantes, vamos dizer assim, participantes, né, desse movimento que é continuar a atenção à saúde em tempo de pandemia. Esse processo de desenvolver o trabalho em saúde durante uma pandemia traz desafios, e um dos desafios dos mais interessantes é como que revira toda a acumulação de conhecimento sobre o tema, né, da saúde coletiva, como fazer a atenção à saúde, quais são os elementos envolvidos nesse trabalho. E rediscute, né, propostas que estavam como que calcificadas de organização e de fluxos na atenção à saúde. E uma dessas questões que emergiram assim com muita força e tem sido, vamos dizer assim, ponto de disputa em diferentes espaços, é a questão dos dados. Não simplesmente os dados e a sua potencialidade de produzir informação, mas também a sua veracidade, o seu alcance na proposição de ações de prevenção e controle da pandemia. E, ao lado dessa discussão, emerge uma que eu acho que é menos explícita, silenciosa, que é a questão ética relacionada à publicitação dos dados, né? Se, de um lado, há uma necessidade desses dados serem coletados, serem publicizados, para que se possa ter uma linha de trabalho na atenção à saúde, em função vamos dizer, do contexto, por outro lado, essa mesma publicização dos dados tem levado a um outro problema, que é a estigmatização, né? O estigma que é construído em cima das populações, das pessoas que são confirmadas como portadoras ou muitas vezes doentes do corona, né? Então, diante dessa discussão, a gente convidou a Ana Paula Mendes, que é enfermeira, mestre e doutora pela nossa escola de enfermagem, membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Hanseníase, especialista em política e gestão de saúde da Secretaria de Estado de Saúde, e trabalha justamente com a organização e a estruturação desses dados para eles informarem e serem publicizados. Do outro lado, a gente convidou o Bruno Pedral, né, que é médico, especializado em medicina de família e comunidade, né, no Hospital Odilon Berens, fazendo mestrado em saúde pública na Faculdade de Medicina da UFMG, diretor licenciado do Sindibel, e o mais importante, companheiro da Osana Passos e pai de Francisco. Isso que é o mais importante das atribuições do Bruno, que tem uma militância muito importante, foi presidente do nosso Conselho Municipal de Saúde, atualmente é secretário, né, Bruno, do Conselho, e tem um trabalho muito importante nessa área que é da mobilização social, na busca de informações e movimentos para a formulação de políticas públicas para o controle social, que vai fazer o quê? Esse acompanhamento do nosso trabalho em saúde. Então, eu gostaria de agradecê-los, né, ter aceitado o nosso convite de estarmos aqui para conversar sobre este assunto. Eu queria apresentar a colega Sheila, que vai estar nos bastidores aí nos auxiliando, e nós temos um grupo de estudantes também
que faz parte aí desse trabalho, que depois eu gostaria que eles se apresentassem aí para dizer que sem eles a gente também não caminharia, tá? Então, eu já olhando aqui a hora, eu pediria a Ana Paula que começasse a falar para nós, se apresentando de outra forma que ela desejar e falando um pouquinho as reflexões dela sobre este assunto. Ok. Boa tarde, então, a todos e a todas. Antes de começar a minha apresentação, eu quero agradecer a Lívia pelo convite, agradecer também a Alexandra, ao Chico, né, que são os coordenadores do projeto, pela oportunidade, e dizer que para mim é sempre um prazer e eu fico muito feliz de poder retornar a esse espaço, né, agora de forma virtual, mas de poder participar das atividades da Escola de Enfermagem, que é onde eu fiz minha formação acadêmica, né, então passei bons anos da minha trajetória nesse espaço, então é sempre um prazer estar com vocês. A proposta de hoje é falar um pouco sobre a vigilância epidemiológica relacionada à pandemia da doença causada pelo novo coronavírus, né, a Covid-19. Pode passar, Sheila, para mim. E aí, só para complementar também, né, um pouco da apresentação que a Lívia fez, eu trouxe um pouco assim, da minha história, da minha trajetória acadêmica e profissional, porque acho que é sempre muito importante a gente dizer de qual perspectiva, sobre qual olhar a gente fala, né, sobre os assuntos. Então, eu sou enfermeira, eu me graduei em 2010 na Escola de Enfermagem da UFMG, onde eu também fiz mestrado e doutorado. Nessa época, a temática de trabalho, de estudo, era Hanseníase, e aí foi essa longa trajetória com o professor Chico, como ele falou no início, com muitos desafios, e que eu vejo, assim, o tanto que essa experiência que eu tive também contribui para o trabalho que eu faço hoje, né, então como que acaba sendo tudo muito interligado. Em 2015, eu iniciei minha atuação na Secretaria de Estado de Saúde de Minas, e aí, inicialmente, eu estive na área de ações e políticas em saúde, então eu trabalhei com as temáticas de saúde da mulher e da criança, saúde mental, atenção à saúde da pessoa com deficiência, e há 2 anos eu estou na área de vigilância em saúde. Eu tive a oportunidade de ficar na vigilância ambiental durante 1 ano, e atualmente eu estou na área de vigilância epidemiológica. E aí, na apresentação, eu destaquei o curso de Epidemiologia Aplicada aos Serviços de Saúde, que é o EPSUS, que eu tive a oportunidade de fazer o nível fundamental em 2018, e atualmente, agora em 2020, eu estou cursando o nível intermediário. E eu trouxe esse curso porque o foco dele é capacitar, né, os profissionais para a atuação da epidemiologia de campo, e principalmente no que diz respeito às respostas aos surtos e às emergências em saúde pública. Então, devido a essa minha inserção na secretaria, eu pude atuar em algumas emergências, em alguns surtos, até comentei isso com a Lívia também, quando a gente teve contato, surtos de diarreia em aldeias da etnia Machacali. Participei também da ação de resposta ao rompimento da barragem B1 em Brumadinho. Também tive uma atuação na resposta aos casos de intoxicação por dietileno glicol, né, pelo consumo da cerveja contaminada, e atualmente faço parte de uma das áreas que está envolvida aí na resposta à pandemia. Pode passar, Sheila. Aí eu trouxe aqui também, só para a gente resgatar alguns termos chaves, assim, e pensar o que é, né, a vigilância epidemiológica. Então, para a gente fazer a vigilância epidemiológica, envolve um processo de coleta de dados. Mais para frente, eu vou falar de algumas fontes de informação que a gente usa específico relacionado ao coronavírus. E essas fontes podem ser, por exemplo, as fichas de notificação, né, que é um processo que os profissionais da atenção primária fazem esse preenchimento, a análise e interpretação desses dados, e é um processo que ele deve ser feito de forma contínua e sistemática. Então, faz parte da nossa rotina e a gente tem sistemas organizados para que isso seja realizado. E a vigilância epidemiológica a gente faz com o propósito de conhecer a tendência de distribuição das doenças e dos agravos, e a partir da identificação desse perfil, a gente consegue, então, detectar quando ocorre alguma mudança, porque isso pode implicar, né, em medidas de saúde pública. A vigilância epidemiológica, ela também permite que a gente conheça os fatores determinantes e condicionantes da saúde, e isso é um ponto muito importante para a gente discutir, inclusive no que os dados potencializam esse conhecimento e no que às vezes é um limite, né, pelo que é possível captar nos sistemas de informação de saúde.
E, a partir disso, a gente consegue também identificar grupos que são mais afetados ou que têm um maior risco de adoecimento. Então, a partir desse conjunto de ações da vigilância epidemiológica, nós conseguimos recomendar as medidas de prevenção e controle de agravos e doenças e também fazer uma avaliação após a implementação dessas medidas. Pode passar, Sheila. E aí, falando especificamente da pandemia de Covid, que é a doença causada pelo novo coronavírus, ela foi reconhecida como uma pandemia pela OMS em 11 de março, né, de 2020, e isso diz respeito à capacidade de disseminação global da doença, né? Então, foi um momento em que foi reconhecido que havia surtos de Covid-19 em diversos países e regiões do mundo. No dia posterior a esse reconhecimento, o Estado de Minas Gerais decreta a situação de emergência em saúde pública por meio do decreto número 113 e institui o Centro de Operações de Emergência em Saúde, que é o COES Minas Covid-19. E aí, o COES Minas, relacionado ao Covid-19, ele é formado por vários eixos e frentes de atuação e coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde. Um dos eixos que compõe o COES é o eixo informação, que é a área responsável pela elaboração do boletim epidemiológico, e é essa equipe da qual eu faço parte hoje. E em abril de 2020, a gente tem a criação da sala de situação. Essa sala, ela é organizada com a participação de profissionais de diferentes áreas, então nós temos epidemiologistas, demógrafos, engenheiros, colaboração de outras áreas além da Secretaria de Saúde, como representantes do Corpo de Bombeiros, e a sala de situação, então, ela incorpora as ações que eram realizadas pelo eixo informação do COES Minas Covid-19. Aí trouxe esse panorama só para contextualizar também, né, dentro da estrutura da Secretaria de Saúde, como que está a organização da resposta à pandemia. Pode passar, Sheila. Outra coisa que é muito importante quando a gente pensa em vigilância epidemiológica são as definições de caso, né? Então, quem são as pessoas que adoecem de Covid? Qual característica elas têm para elas serem consideradas um caso? Então, para toda doença que a gente trabalha, a gente tem as definições em termos de exposição local, características clínicas. Nas situações de emergência, um ponto que é importante lembrar é que essas definições, elas são dinâmicas, como toda resposta, né, que envolve uma emergência em saúde pública, é muito dinâmica, e elas podem ser alteradas ao longo do processo quando a gente vai tendo novas evidências sobre aquela temática, principalmente aqui a gente pensando em Covid-19, que foi uma grande novidade, né, uma doença que surgiu recentemente. Então, eu coloquei nessa tela as definições de casos que são atualmente utilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde, até deixei o link embaixo também da nota que traz essa atualização, caso vocês queiram acessar com mais detalhes. Então, a gente parte da identificação de um caso suspeito de doença pelo novo coronavírus. Hoje, essa definição é dividida entre síndrome gripal, então, uma síndrome gripal suspeita de Covid-19, ou síndrome respiratória aguda grave, também suspeita de Covid-19. O que difere esses quadros é a presença de determinados sintomas respiratórios e a gravidade desses sintomas. E aí também a gente tem que observar algumas especificidades, por exemplo, relacionadas à idade, e como, por exemplo, para o grupo de crianças e idosos, que estão mais detalhadas nessa nota. E aí, a partir da identificação, então, de um caso suspeito, a gente tem critérios para ou confirmar ou descartar esse caso. Para a confirmação hoje da doença pelo novo coronavírus, o critério que deve ser priorizado sempre que possível é o laboratorial, e aí ele pode ser feito por biologia molecular, que são os testes de PCR, ou por testes imunológicos, como o teste rápido e outras técnicas que também são utilizadas para detectar antígenos ou anticorpos. Quando não é possível realizar o exame laboratorial ou por algum problema que não inviabiliza o processamento ou a coleta da amostra, a gente pode utilizar o critério clínico epidemiológico, quando o paciente é um caso suspeito, então ele manifesta os sintomas característicos e ele teve contato com um caso confirmado nos 14 dias antes de iniciar os sintomas. Então, é uma forma de confirmar o caso também. Quando não é possível, outra possibilidade de confirmação, além do laboratorial, também é o clínico imagem, que é quando a gente não consegue fazer o teste laboratorial, mas o paciente tem os achados característicos na tomografia.
Então, poderia ser uma forma de confirmar esse caso também. E, por fim, o critério clínico, que quando a gente não consegue confirmar pelos 3 critérios anteriores, ele é utilizado para pacientes que têm uma perda de olfato e paladar, que também é característico dos casos leves da doença, e que não é possível confirmar outra causa para esse quadro. Para a gente descartar o caso suspeito, é utilizado o exame de PCR negativo, então, o teste rápido, né, por exemplo, negativo não descarta o caso, ou quando a gente consegue confirmar outro agente causador daquele quadro. Quando não é possível nem confirmar, nem descartar esse caso, porque não se enquadra nesses critérios, a gente usa a definição de caso de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave não especificada, que a gente nem conseguiu fazer a análise para COVID, nem conseguiu confirmar outra causa e nem conseguiu utilizar os outros critérios. E a gente viu um aumento expressivo esse ano, né, de internações e de óbitos por essa síndrome não especificada. Então, a gente não sabe, né, não consegue dizer se é COVID ou não, e é tratada dessa forma. E, por fim, a gente tem os casos recuperados, que são aqueles casos confirmados que estiveram internados e receberam alta hospitalar, e ou que ficaram no período de isolamento domiciliar por 10 dias e que estejam assintomáticos e sem intercorrência nas últimas 72 horas. Aí eu trouxe esse panorama, porque mais para frente, né, quando eu falar do que tem no boletim, a gente vê que a gente usa essas nomenclaturas, e porque isso direciona as análises que a gente vai fazer. Então, se um município quiser trabalhar os dados dele, ou ele pode usar essas definições, ou ele também tem a liberdade de criar definições que sejam mais adequadas àquela realidade. Pode passar, Sheila. E aí, a partir dessa definição de caso, as emergências em saúde pública, né, os eventos de importância para a saúde pública são de notificação imediata. Então, significa que, a partir da identificação do caso suspeito, ele deve ser comunicado em até 24 horas. Especificamente sobre o COVID, a gente tem diferentes sistemas de informação, que são o ESUS e o CIVEP-GRIPE, que vão ser utilizados dependendo de qual caso a gente está falando. Então, a síndrome gripal é notificada no ESUS, a síndrome respiratória aguda grave e os óbitos na ficha do CIVEP-GRIPE. Os atendimentos em unidades sentinela são notificados nos 2 formulários, então no CIVEP-GRIPE e no ESUS, e os surtos de síndrome gripal em locais fechados, por exemplo, nas unidades penitenciárias, utilizam ainda as fichas de notificação de surto que estão no SINAM. Pode passar, Sheila. Aí aqui eu trouxe um pouco do início, né, de como foi a produção do boletim epidemiológico sobre Covid-19 em Minas. Então, em 28 de fevereiro desse ano, a gente tem a publicação do primeiro boletim epidemiológico, que coincide com a notificação do primeiro caso suspeito. E aí, depois, a gente tem uma alteração nesse formato. Então, por exemplo, nesse momento inicial, a gente tinha uma descrição desse caso, o que entra no nível de detalhe que é importante para informar a população, mas a gente também tem que dosar o limite entre o que a gente coloca de transparência e o risco de expor essas pessoas, né, principalmente nesse período inicial, que eram poucos casos, que poderia ter uma repercussão para essas pessoas, né, a professora Lívia até falou disso um pouco no começo. Em 9 de março, a gente tem a confirmação do primeiro caso de Covid no estado, e a partir dessa data é adotada a publicação diária do boletim epidemiológico. Em 30/3, a gente tem a confirmação do primeiro óbito no estado, por Covid, então o número de óbitos e a caracterização passa a ser uma informação utilizada também nesse boletim. Pode passar. Eu trouxe esse gráfico para mostrar a evolução do cenário do coronavírus em Minas. Tem um barulho de obra aqui, gente. Se estiver muito ruim, vocês me avisam, que eu tento pedir a vizinha para parar. Tá dando para ouvir? Tá, tá. Eu trouxe esse gráfico para mostrar como que a evolução é rápida, né, que é uma característica, como eu falei, da emergência em saúde pública. Então, alguns destaques que a gente tem nele é que, por exemplo, a partir do mês de maio, a cada 11 ou 12 dias, a gente dobra o número de casos confirmados no estado. E outra avaliação que eu trouxe é que, para a gente confirmar os primeiros 1.000 casos, transcorreram 39 dias entre o primeiro caso confirmado e o estado ultrapassar os 1.000 primeiros casos. A partir dos 1.000 primeiros casos, em mais 44 dias, a gente já tinha 10.000 casos.
E a partir dos 10 mil casos, em mais 53 dias, a gente ultrapassou o patamar de 100 mil casos confirmados. Então, isso mostra que, em média, a cada um mês e meio, a gente tem 10 vezes o número de casos que a gente tinha anteriormente. E aí isso tem grandes repercussões, tanto para as ações, para como a gente avalia esses dados enquanto vigilância epidemiológica, quanto para todo o atendimento, né, as ações que são desenvolvidas no SUS. Pode passar, Sheila. E aí, sobre a fonte de dados e a relação dela com a adequação ao cenário epidemiológico, como eu disse, é dinâmico, o cenário muda rápido e os casos têm aumentado de forma exponencial. Então, às vezes, a gente inicia o processo de uma forma e tem que constantemente adequar ao longo do tempo. Então, inicialmente, a notificação de Covid era feita na plataforma REDCap, que foi criada pelo Ministério da Saúde especificamente para essa finalidade. E aí, nesse momento, além da plataforma REDCap, o Estado utilizava as notificações recebidas pelo CIEMES Minas, que é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, e é o órgão que é responsável por receber todas as notificações que são imediatas. Nós fazíamos também um acompanhamento com planilhas paralelas de todos os casos confirmados. Então, esses dados eram repassados para as nossas 28 unidades regionais de saúde, que são as estruturas do Estado, né, localizadas nos territórios, que repassavam para os municípios e nos retornavam com a atualização desses casos. Então, isso era feito diariamente. E também fazíamos o levantamento dos resultados de exames laboratoriais da rede pública, pelo gerenciador de ambiente laboratorial da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, e da rede privada. Isso foi no momento inicial da pandemia. Como o volume de casos foi aumentando muito, se tornou inviável o sistema, a plataforma REDCap, ela não deu conta, né, do volume de informações que tinha. Então, o Ministério desabilita a questão do REDCap, extrai esses dados, né, migra esses dados para o ESUS e cria um formulário específico no ESUS de vigilância epidemiológica para a notificação de Covid. Institui também a notificação do CIVEP gripe, de acordo com as definições de casos, né, que a gente viu lá no início, então, dependendo da definição, utiliza um sistema ou outro, ou os dois. E aí, no Estado, a partir de 19 de junho, a gente implementou um painel Covid, porque pelo volume de casos ficou inviável também a gente manter o acompanhamento paralelo com as 28 unidades regionais e fazer essa busca dos casos nessas diferentes fontes de informação. Então, foi construída essa estratégia, né, com as regionais e com os municípios, que passassem a notificar nos sistemas oficiais de informação também, porque às vezes a gente tinha o caso do monitoramento paralelo e ele não estava no sistema. E a gente precisa de manter o registro oficial também, né, da pandemia, para que isso não se perca com o passar do tempo. Então, foi implementado esse painel Covid, no qual os 853 municípios informam diariamente quantos casos confirmados eles têm, quantos casos recuperados, quantos casos internados. Pode passar, Sheila. E aí, a partir desse levantamento, né, que nos diferentes momentos da pandemia foi feito em diferentes fontes de informação, a gente faz o processamento e a análise dos dados. Então, como eu disse, até junho, a gente fazia a atualização das informações que nós recebíamos das unidades regionais de saúde. Atualmente, a gente seleciona esses casos recebidos por meio desse painel eletrônico e a nossa fonte de óbitos confirmados é o CIVEP gripe. Então, a partir do levantamento desses dados, a gente faz uma exclusão de duplicidades, porque o mesmo caso pode ter sido notificado por diferentes profissionais de saúde, ou um caso que era de síndrome respiratória, síndrome gripal, desculpa, pode ter evoluído para síndrome respiratória aguda grave, e por isso ele consta em 2 sistemas, mas nós estamos falando de um único caso. Então, é feito esse processo de exclusão de duplicidade, que, em geral, a gente utiliza o nome e a data de nascimento do paciente para confirmar que estamos falando da mesma pessoa. É feito também um processo de qualificação das informações. Então, por exemplo, às vezes está preenchido o campo de data de nascimento, mas não foi preenchida a idade. Então, a gente consegue calcular e complementar essa informação. O sexo também, né, aqui a gente utiliza sexo masculino e feminino, então, dependendo pelo nome do paciente, se é um campo que não está preenchido, a gente consegue atribuir essa informação, e isso é importante para nos ajudar a caracterizar o perfil de quem adoece por Covid-19.
e também fazemos correções de possíveis inconsistências, por exemplo, umidade de 120, 130 anos, que a princípio não seria compatível. Então, a gente faz esse processo de qualificação para que a gente divulgue o dado mais fidedigno possível. Outro aspecto que é realizado é a conferência de dados discrepantes. Então, por exemplo, nessa informação diária que os municípios nos enviam, nós conferimos aumentos exponenciais para avaliar se realmente isso é decorrente da progressão da pandemia ou se pode ter sido algum erro de registro. E também confirmamos sempre que há redução de casos o que não é esperado. Então, por exemplo, os casos recuperados é um dado cumulativo. A gente espera que ele aumente todos os dias. Então, quando há redução, a gente sempre faz uma conferência, se isso é decorrente do processo de qualificação, exclusão de duplicidade, ou se há algum erro na informação, para sempre qualificar, né, a informação com a qual a gente está trabalhando. Após esse processo, então, de qualificação dos dados, é feita a consolidação pelas categorias, que eu vou mostrar mais para frente, os que a gente utiliza, e para cada município do estado, que a gente divulga os casos e os óbitos. E também fazemos a caracterização do perfil epidemiológico dos casos e dos óbitos confirmados por Covid-19. Eu trouxe as informações divulgadas, e aí elas se referem às informações que são divulgadas hoje. Porque ao longo do processo, como a gente utilizava outras fontes de informação, alguns desses dados, por exemplo, não eram disponibilizados e foram inseridos no processo ao longo dessas modificações, né? Então, atualmente, a gente divulga o total de casos confirmados, o total de casos em acompanhamento e o total de casos recuperados, o total de óbitos confirmados, a taxa de letalidade, que é o total de óbitos confirmados em relação ao total de casos confirmados, o perfil epidemiológico dos casos confirmados, que inclui, então, sexo, faixa etária, presença de comorbidade e raça-cor. E raça-cor, por exemplo, que é uma das características, né, que a gente usa e que poderia dizer para a gente da determinação social, do risco em diferentes populações, né, em situação de vulnerabilidade, é uma variável que entrou recentemente, porque ela não constava nos outros sistemas, mas ela consta no CIVEP Gripe. Mas a gente observa também que, por exemplo, para os casos, ela não é preenchida para cerca de 40%. Então, é importante também a gente entender, né, o que significa essas informações, com o que elas podem contribuir para trabalhar isso com quem faz o preenchimento do dado, né, que às vezes fica um pouco distante. Quem atende o paciente e produz essa informação e quem está lá na outra ponta trabalhando com esses dados. Para o perfil dos óbitos confirmados, além dessas características, a gente trabalha também com a frequência das principais comorbidades, além de só avaliar se tem comorbidade ou não, porque é um dos fatores de risco que contribui para a ocorrência do óbito. O total de casos internados e que ficaram em isolamento domiciliar, essa é uma informação cumulativa com os casos que passaram por esse processo desde o início da pandemia. As hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, que, como eu disse, né, fazem referência àqueles casos que são suspeitos, mas que a gente nem consegue descartar e nem consegue confirmar, e que a gente está observando um aumento exponencial esse ano, chega a ser mais de 1000% em relação ao que era o ano passado. Os dados laboratoriais da rede pública, então, a gente trabalha também com quantos exames foram realizados, se foram positivos ou negativos aqueles que já têm resultado, e quantos estão em análise, e, por fim, a distribuição de casos que não evoluíram a óbito e de óbitos confirmados por cada município, dos 852 municípios de Minas, e a gente apresenta também em quantos municípios já há registro de casos confirmados e registro de óbitos confirmados. Pode passar, Sheila. O site ficou pequenininho aí embaixo, gente, mas eu trouxe um print, tá? Pode falar. Ana, você tem 5 minutos para concluir, tá? Depois eu acabo. Eu trouxe a página, né, da secretaria, que tem algumas informações que podem ser acessadas com a foto, com os dados, que é a parte inicial do boletim epidemiológico. Então, nessa página, além de acessar o boletim epidemiológico que é publicado diariamente, tem os boletins especiais, tem notícias sobre o coronavírus,
orientações para o cidadão e orientações para os profissionais e gestores municipais, que aí nessa página tem todos os protocolos, notas técnicas com as diretrizes que são construídas pelo Estado. E tem também o painel de monitoramento de casos, que eu vou mostrar no próximo slide com um pouco mais de detalhe do que é disponível, mas que são tabelas, gráficos, mapas interativos. Pode passar, Sheila. Então, no link do painel, é possível acessar a distribuição pelo perfil demográfico, pelo perfil geográfico. Peraí, que tá arrumando a imagem. Os leitos disponíveis por macro-região, a taxa de isolamento, georreferenciamento dessas informações. E aí eu destaquei aqui na parte superior uma parte que eu acho bem interessante, que é a possibilidade de fazer download das informações no formato Excel. Porque aí, como eu disse, cada município, por exemplo, né, cada região de saúde pode adequar, fazer suas análises até diferentes daquilo que a gente publica no nosso boletim epidemiológico. Então, tem 3 possibilidades de extração desses dados. Tem o painel, que traz as categorias que são utilizadas no boletim. Então, por data, a gente tem o total de casos por cada categoria, por município e pelas regiões de saúde. Tem um arquivo que chama Sistemas, que ele traz o perfil dos casos confirmados que estão notificados no SUS e ou no CIVEP Gripe. E, por fim, tem também o arquivo Laboratórios, que traz o perfil dos casos que foram confirmados pelo critério laboratorial. Então, são as 3 opções disponíveis para download, que dá para trabalhar esses dados, e o painel tem essas abas também mais interativas, que você pode selecionar um município ou uma região e ver como que está todo o cenário relacionado ao COVID naquela localidade. E aí, para fechar, eu trouxe só alguns pontos, assim, que eu acho importante para a gente refletir, né, e induzir a discussão que a gente vai ter no momento posterior. O primeiro é o impacto da pandemia para os profissionais de saúde e a atuação na resposta, né? Então, ao mesmo tempo que a gente sofre todos os impactos da pandemia, incluindo aí os aspectos de saúde mental, nós atuamos na resposta a ela, né? Seja quem está na linha de frente, nas unidades de saúde, nos hospitais, seja quem está nos níveis gestores. Então, eu vejo isso como um desafio, assim, para a nossa atuação. A rápida evolução da situação epidemiológica, como eu mostrei naquele gráfico, porque isso exige da gente uma constante adequação nos nossos processos de trabalho, porque, né, dependendo do volume de casos, uma estratégia que era utilizada se torna inviável, então isso tudo realmente é muito dinâmico durante a pandemia. A integração de diferentes áreas e sistemas de informação, assim, a saúde por si, né, uma área multidisciplinar e multiprofissional, mas como que isso ainda é desafiador no dia a dia, especialmente quando a gente lida com esses cenários dinâmicos de muita pressão, em que, por exemplo, a gente produz um dado novo a cada 24 horas, integrando, né, todas essas áreas, acho um ponto crítico também. O preenchimento adequado dos instrumentos de notificação, até falei um pouco disso, né, quando falei de raça-cor, que, por exemplo, é uma variável que tradicionalmente é muito pouco preenchida nas fichas. Então, como que é importante a gente aproximar a vigilância epidemiológica também dos profissionais que estão nos serviços de saúde, né, para compreender o impacto que tem esse trabalho que eles fazem. E, por fim, a comunicação com a população, porque, por exemplo, os aspectos que eu mostrei até aqui, a produção do boletim, muitas vezes são informações muito técnicas, né, que a gente produz. Então, assim, eu vejo como um grande desafio como a gente conseguir transformar essa informação de cunho tão técnico em algo que seja compreensível para a população, né, que isso possa ser compartilhado com a população de uma forma que seja compreensível. E aí, entrando também não só a dificuldade da comunicação, como também foi comentado no início, né, que não são só dados, cada um vai ter seus valores, as suas especificidades, então, assim, como que a gente trabalha isso, né, transformar o que está técnico para que isso seja construído junto com a população. Então, era isso, gente, agradeço mais uma vez a oportunidade, estou à disposição aí para o debate. Obrigada. Eu agradeço, Ana Paula, foi bem legal a apresentação, trouxe muitos elementos para uma discussão bastante poderosa que vem aí pela frente. Eu acho que foi bem legal. Além de ter essa potencialidade de explicar como está sendo feito e o que está sendo feito,
feito nos permite refletir sobre algumas situações que estão presentes hoje nesse cotidiano aí. Tá? Muito obrigada, Ana Paula. Vou passar a palavra para o Bruno Pedralva. Tem 15 minutos, Bruno. Mas vamos seguir em frente e depois, quando o Bruno finalizar, a gente vai ter um bom período aí para a gente fazer as discussões. No bate-papo já tem algumas perguntas, né? Eu convido a todos a colocarem as suas perguntas. Vamos lá, Bruno. Então, gente, boa tarde mais uma vez, né? Agradecer ao professor Lívia, professor Chico e também a Ana Paula pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Como a professora Lívia compartilhou, né? Eu sou médico de família e comunidade do SUS de Belo Horizonte, mas para além disso, eu acredito que a nossa principal contribuição vem também a partir do olhar, não só meu como profissional, né, médico de família e comunidade, mas como trabalhador do SUS de Belo Horizonte e também membro, né, do nosso sindicato, que representa todos os servidores de todas as categorias profissionais aqui do SUS BH, e também do Conselho Municipal de Saúde, né? Acho que a gente tem tido uma atuação muito, muito intensa, né, nesse último período, e temos refletido muito, estudado muito, e acho que vai ser ótimo, Ana Paula, porque adorei receber conhecer melhor o seu trabalho e o trabalho, né, desse grupo estadual, do comitê estadual, e nós estamos olhando aqui de baixo, né, como a linha de frente aqui aponta, refletindo sobre um outro olhar a respeito do enfrentamento à pandemia. Vamos lá. Mas a ideia, rapidamente, pode passar, professora? São 4 pontinhos principais, rapidamente o panorama da Covid, segundo o que a Covid evidenciou para os sistemas de saúde, o que a Covid revelou para a nossa prática em saúde e algumas reflexões para a luta e para a vida. A professora Lívia nos compartilhou essa reflexão a respeito das questões éticas, né, da vigilância epidemiológica, de quando um usuário, um trabalhador está contaminado, está confirmado, né, tudo que está em volta disso, mas aí para chegar nessa discussão, acho que seria legal a gente dar uma passada nesses pontinhos iniciais. Primeiro, gente, dados de ontem que eu coletei, só para a gente, né, não nos acostumar com o drama e com a situação ímpar da história da humanidade, a gente vê como é que está a situação da Covid no mundo, no Brasil e aqui no estado, né? Nós estamos com mais de 22 milhões de pessoas contaminadas no mundo, confirmadas, 784 mil mortes, e os Estados Unidos e o Brasil lideram em todos os critérios, né? São com mais casos e mais mortes, sendo que 25% dos casos estão nos Estados Unidos e 15,5% dos casos estão no Brasil. A gente teve um estudo de prevalência, né, da Federal de Pelotas, que foi o EpiCovid, um estudo de âmbito nacional, que apontou que nós temos mais ou menos de 6 a 7 vezes mais casos, né, do que os notificados, então a gente pode multiplicar aí pelo menos por 6, 7 vezes esse número do Brasil. Pode passar. O dado de ontem também, né, do painel do coronavírus do Ministério da Saúde, 111 mil pessoas mortas. Pra vocês terem uma ideia, o fenômeno da nossa história que mais tinha matado brasileiros e brasileiras era a Guerra do Paraguai, que matou 50 mil brasileiros e brasileiras. Então, a pandemia já é o evento mais letal da história do nosso país, e com quase 3,5 milhões de confirmados, né? Pode passar. Aí é só lembrando que a situação não está boa, né? A gente continua numa perspectiva de aumento, né, em âmbito de Brasil, tanto dos casos, pode passar, quanto do número de mortes, embora em algumas cidades e regiões tenha uma tendência de chegar perto do platô, mas está longe, né, de acontecer para o nosso país como um todo, pode passar. E o Estado, né, a Ana Paula já trouxe esse dado, eu só acrescentaria, né, o dado que ela também trouxe bem atualizado de ontem, né, Ana Paula, o fato de que nós já estamos com 827 dos 853 municípios com casos confirmados da Covid, né, extremamente enraizada, né, o vírus e a doença no nosso estado, no nosso país. Pode passar. E, gente, e rapidinho, né, tem alguns que acham que, mas daquela tese da imunidade do rebanho, né, da imunidade de rebanho, na realidade, o EpiCovid, que é esse estudo nacional, né, ele fez o teste de prevalência da doença com teste rápido, então as pessoas que já tiveram contato com o vírus. Olha, para vocês terem uma ideia, gente, Manaus, Belém, Boa Vista, chegaram aí a 14, 16, 25% da população infectada. Belo Horizonte estava com 0,9%.
Isso é dado do final de junho. Eles estão hoje, inclusive, hoje, amanhã, depois, eles vão fazer de novo, né, refazer a pesquisa em algumas cidades. Nós vamos ter um dado mais atualizado, mas o último dado é esse, de junho. Pode passar, professora. E aqui em Minas, né, dos nossos municípios todos, gente, o que mais estava com a prevalência maior estava em 2,3, que era tioflotone. Ou seja, a situação dramática que a gente viveu recentemente, né, de sobrecarga de leitos de CTI, né, e de aumento do número de mortes, ainda nós estamos só começando, digamos assim, a situação do enfrentamento à pandemia aqui no nosso estado. Pode passar. Então, 4 pontinhos que eu acho que são muito importantes para a gente chegar a discutir, né, as questões éticas da vigilância, que é, primeiro, alguns aprendizados para os sistemas de saúde. E eu acredito que não só para nós, mas para todo mundo, em especial para o Brasil. Primeiro ponto, gente, sem dúvida, a importância da atenção primária em saúde. O nosso exército de 47 mil e quase 48 mil equipes de saúde da família, com os quase 286 mil agentes comunitários de saúde, sem dúvida nenhuma, eles fazem um diferencial no enfrentamento a essa doença. A gente sabe que pelos graus atuais, mais de 85% das pessoas com a Covid têm o seu caso cuidado e resolvido no centro de saúde, próximo da sua casa, sem necessidade de deslocamentos pela cidade. Então, isso é muito importante, pode passar. Inclusive, teve 2 estudos que foram muito emblemáticos dessa história. Um que saiu no New England Journal of Medicine, de profissionais, né, daquele hospital de Bérgamo. Não sei se você lembra, gente, aquele hospital da Itália, que ficou famoso em todo mundo, que colapsou, todo mundo adoecendo. Os médicos e as médicas do CTI e do hospital fizeram um artigo dizendo: o nosso erro foi fechar os postos de saúde. Porque lá na Itália, como estava muito grave a pandemia, aquela coisa toda, eles tomaram uma decisão lá de fechar os postos de saúde, vocês acreditam, gente? E com receio de ampliar a contaminação, aquela coisa toda. Então, eles fazem uma autocrítica de que um dos erros que levou ao colapso do sistema de saúde em Bérgamo foi fechar os postos de saúde. E a Inglaterra, recentemente, gente, né, foi um artigo também do Lancet, dos pesquisadores e gestores de saúde pública lá do New England, do National Health System, propondo que a Inglaterra acelere e construa um sistema de Community Health Workers, são os ACS, né, lá na Inglaterra, como ferramenta para responder a Covid. Olha que legal, né? Então, nós não somos só notícia ruim no mundo, não. Vamos lá. Outro ponto, a necessidade de um sistema de saúde que atenda às reais necessidades de saúde da população. É uma máxima, né, da nossa reforma sanitária, né, professora Lívia, que mais do que nunca se mostrou real. Aqui em Belo Horizonte, a gente trouxe o gráfico, gente, a evolução histórica do número de leitos de CTI, que é a barrinha cinza, com o número de pessoas internadas nos CTIs, e em cima a taxa de ocupação, né, nessa linha verde. Nós vivemos uma situação, gente, no final de julho, que foi de colapso do SUS de BH, que é um dos melhores do Brasil, motivo de orgulho para todos nós. Eu vivi isso de perto, né? A gente teve um final de semana que a turma começou a ligar e falou: não tem vaga para encaminhar os nossos usuários de CTI. E a nossa equipe de enfermagem, os profissionais de plantão, né, da sala de emergência, aí, particularmente da UPA do Barreiro, com 10 pacientes precisando de CTI, só 2 respiradores lá, e eles mais de 24 horas tentando conseguir vaga e não tinha vaga. Então, acabaram os leitos de CTI do SUS de Belo Horizonte naquele momento. Graças às nossas lutas e também à pressão, né, de toda a cidade e da sociedade, a prefeitura quase que duplicou o número de CTIs desde então, né, e estamos numa situação um pouquinho mais confortável agora, mas mais do que nunca a gente ter um sistema de saúde que consiga, né, sabemos que não é fácil fazer isso, abrir leito de CTI, mas que consiga se adaptar, sim, às necessidades de saúde do povo. Próximo. E quarto, que aí é muito importante, né, a Ana Paula já levantou essa bola, da fragilidade, da proteção à saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores de saúde. Isso é de chorar mesmo, porque nós estamos com 34 mil profissionais de enfermagem contaminados no Brasil, 360 mortes, 2,5 mortes por dia, isso, né, num dado que o COFEM compartilhou numa entrevista agora recente, 14 de agosto. Dos profissionais de medicina, né, 229 mortos, dados do Sindicato dos Médicos de São Paulo, que as entidades médicas são tão
vendidas, covardes, né, e aliadas ao Bolsonaro, que elas nem isso fazem, elas, ao contrário da iniciativa louvável do COFEM, eles não estão nem sistematizando o número de profissionais que estão se infectando e morrendo. Então, o Sindicato dos Médicos tomou essa iniciativa de fazer essa base nacional, e a gente levanta e aproveita, Ana Paula, para te pedir isso. Quais são os dados oficiais, gente, do Ministério da Saúde, de profissionais de saúde infectados e mortos? Quais são os dados do Estado? Como é que a gente não publiciza isso, gente? É um absurdo, um crime, né? E parte desculpa, viu, Ana Paula, se falar, eu sei que o Estado divulgou recentemente, né, uma planilha um pouco nesse sentido. Eu sei que isso é uma questão que tem impacto político, né? Muitas vezes depende da vontade do secretário, mas isso é dado público, que os profissionais, os trabalhadores, eles têm o direito de saber em que pé está a contaminação. Não por acaso, né, o Brasil é o lugar do mundo que mais matou profissionais de enfermagem e de medicina de todo o mundo, mais do que os Estados Unidos. Então, assim, tem alguma coisa errada. Pode passar rapidinho. Eu acho que passa, sem dúvida nenhuma, pela questão da disponibilidade dos EPIs, né? Sem dúvida nenhuma. Teve, e até hoje ainda vivemos, embora menos, né, situação de indisponibilidade de EPIs. E mais do que a indisponibilidade, gente, como tem essa coisa da escassez, alguns profissionais estão tendo acesso negado a EPIs, algumas vezes até com indicação científica recomendada. Em Belo Horizonte, no SUS-BH, nós tivemos que acionar a prefeitura na justiça, e vencemos, inclusive, o direito, por exemplo, dos ACS usarem uma máscara, né, gente? Eles não tinham direito de usar nem máscara nem álcool gel, vocês acreditam, no Esporte de Belo Horizonte, o povo não dava máscara nem ACS. Nossos profissionais de enfermagem das salas de vacina, de curativo e até de medicação, não tinham direito a usar máscara cirúrgica, gente. Então, nós tivemos que acionar na justiça e vencemos, agora estamos numa situação um pouco mais confortável. Segundo ponto que me parece grave, que é a questão dos grupos de risco, né? Nós aqui também tivemos que judicializar, porque a prefeitura não estava afastando todos os profissionais de grupos de risco. E um último ponto, que aí eu espero muito que a gente consiga ampliar isso, a Ana Paula nos ajude lá no estádio, todos vocês que estão aqui nessa sala, gente, que é condutas diante de um profissional infectado num serviço de saúde. A Prefeitura de Belo Horizonte não fazia nada, nós também angustiados aqui, por provocação do nosso povo, dos nossos colegas. Nós fomos estudar, descobrimos que existem diretrizes claríssimas, internacionais, da OPAS, do CDC e até do órgão de controle de doenças infecciosas europeu, dizendo, tem que tomar medidas quando um profissional se infecta com Covid no serviço de saúde, que vão, inicialmente, desde o afastamento preventivo, não de todo mundo, mas dos contactantes de risco, e do monitoramento dos profissionais. Em algumas situações de surto evidente, até de testagem ampla. Né? Os jogadores de futebol, né, não faz teste antes de entrar em campo, os nossos profissionais de saúde não fazem teste antes de ir para a guerra. Né? E a maioria deles estão se infectando, né, no processo de trabalho, na sua relação cotidiana. Então, isso, o Ministério da Saúde também, vergonhosamente, não tem nenhum protocolo nesse sentido. Né? No início da pandemia, antes dos militares darem um golpe no Ministério da Saúde, a gente tinha algumas, longe do ideal, mas tinha algumas recomendações nesse sentido, mas em específico em relação a isso, não existe nada do Ministério, existe uma nota da Anvisa vergonhosa que só fala para medidas gerais de prevenção. Então, assim, isso é uma questão importante, nós estamos nessa batalha aqui em Belo Horizonte, conseguimos avançar bem, mas eu queria muito que todo mundo, né, ainda mais vocês que estão no interior afora aí, gente, tem que cobrar das prefeituras protocolos de como atuar como colega da infectada no serviço de saúde. Pode passar. E algumas reflexões, então, rapidinho, né, do que para a nossa prática clínica, né, são, que eu acho que nos provoca uma reflexão muito importante. Acho que são 3 pontinhos principais. Uma pode voltar rapidinho? Ficou mais do que evidente, né, a necessidade das ferramentas de cuidado à distância, né, que a professora me disse que vocês já debateram, né, em encontros anteriores, né, professora? Existia uma resistência corporativa, né, no caso da medicina, muito do CFM, da MB, não sei se o COFEM também tinha essa postura, professora, mais de resistência a essas ferramentas, mas a pandemia literalmente atropelou, né, essa necessidade e evidenciou essa necessidade. Acho que também, claro para nós também, né, da gente ter novas práticas de vigilância em saúde, mais do que nunca, né, Ana Paula, a vigilância está na pauta de todo mundo, do posto de saúde, a mídia, né, a imprensa, e também uma nova ética do cuidado,
considerando tudo isso do que implica, né, da exposição a pessoas com Covid. Rapidinho, a gente preparou uma chuva de ideias aí a partir disso. Pode passar, professora? Então, tanto o governo estadual, né, Ana Paula, fez uma iniciativa que é o Saúde Digital MG, que é um aplicativo que permite consultas à distância de coronavírus. A Prefeitura de Belo Horizonte também tem um sistema que está funcionando até relativamente bem, né, numa parceria com a plataforma que a própria Unimed já faz. O Ministério da Saúde também tem o TeleSUS, que é 136, você pode ligar e fazer uma consulta virtual. Importante a gente divulgar isso, né, porque às vezes eu recebo muita ligação, gente, eu estou com sintoma agora, o que eu faço? Eu vou, não vou no posto? O Ministério da Saúde, depois que os militares deram um golpe, eles frearam, né, um pouco esse processo. Você entra no site do Ministério hoje, eles mandam consultar presencialmente, quando tiver sintomas, que é uma pena. Mas antes de ter pode passar, a troca, né, lá no Ministério da Saúde, eles tiveram uma iniciativa muito legal, que eu queria perguntar a vocês que estão aí também em municípios do interior, o que vocês estão avaliando, mas que foi o consultório virtual, né, gente, que eu estou bastante esperançoso com isso, que foi uma parceria do Ministério da Saúde com alguns municípios para criar, pode passar, uma plataforma para que os profissionais médicos, enfermeiros e a equipe multiprofissional possa fazer consulta virtual para cuidar das pessoas com hipertensão, diabetes e outras condições crônicas. Inclusive com uma ferramenta que vai permitir certificação digital, emissão de atestados, receitas, realização de videoconferência ou telefonema, sabe? Para os usuários. Aqui em Belo Horizonte, o processo está atravancado pelos problemas do Ministério da Saúde. Não sei como é que está, se vocês têm relatos de outros municípios, mas eu acho que é uma excelente ideia. E imagino que é uma coisa que deve vir para ficar, né, gente? Porque tem realmente algumas visitas, né, no processo de cuidado que não precisam necessariamente serem presenciais. E neste momento da pandemia, não tenho a menor dúvida, tanto para proteger os usuários, quanto para proteger os trabalhadores, né, essas ferramentas de cuidado à distância, mesmo das condições crônicas, são perfeitamente possíveis e necessárias, né? Claro que quando não dá, chama para consulta presencial, óbvio, mas tem muita coisa que dá para fazer sim à distância. Pode passar. E, gente, rapidinho só, acho que vocês já debateram isso, né, professora? Telemedicina e também a teleenfermagem. Em função dessa situação, o CFM mandou um ofício para o Ministério da Saúde. Que vergonha! O Ministério da Saúde é o Estado, precisa, né, pedir bênção para o Conselho Federal de Medicina, mas autorizando fazer em caráter excepcional e temporário a prática de telemedicina no Brasil. E o Ministério fez uma portaria, que é a 467, que regulamenta como é que isso se dá, né? Eu botei o link aí embaixo, tá meio apagadinho, mas aí quem tiver interesse, com certeza precisa estudar com mais calma, porque tá bem legal e detalhado, mas pelo menos nesse momento da pandemia, a gente conseguiu garantir isso, né? Antes só era permitido, no caso do CFM, interconsulta à distância, né? Uma médica ou médico dialogando com o outro sobre o caso, mas a gente não podia fazer consultas de pessoas, né? E espero que a gente consiga, né, na medida da experiência, que a gente consiga transformar isso em algo permanente, né, no Brasil, para qualificar o cuidado e aumentar o acesso. Próximo. No caso da enfermagem, né, gente, da teleconsulta de enfermagem, foi uma resolução do COFEM, que até foi anterior à do CFM, né, foi de 26 de março do COFEM, que também reconhece, né, as consultas, esclarecimentos, encaminhamentos, orientações por comunicação à distância entre o enfermeiro e o seu paciente, que pode ser ao mesmo tempo, né, de forma simultânea, ou até de forma assíncrona em momentos diferentes. A resolução do COFEM também permite isso somente durante a pandemia, e tem também uma série de outras questões, né, que eles regulamentaram de como isso se dá, né, também está o link aí da resolução do COFEM, para quem quiser aprofundar. Mas pode passar. E também espero que fique depois. Mas, gente, fundamentalmente, né, das questões éticas que essa situação da pandemia nos provocou. Nós do Conselho, né, de Saúde, inclusive, reivindicamos muito a Prefeitura, que a gente queria um mapa de onde estavam as pessoas com a Covid. Né, e não foi tão rápido que eles nos responderam, mas ao longo do processo a Prefeitura foi publicando e hoje publica, né, até de forma georreferenciada, né, em Belo Horizonte, onde estão os casos confirmados e as mortes pela Covid. É claro que, assim, a gente não divulga a lista, né, dos nomes, dos endereços do CPF, dos infectados.
Eu acredito que isso, com certeza, é um cuidado que nós temos que ter, porque para além, né, gente, da pandemia, os preceitos éticos de todos nós, né, e os direitos das nossas usuárias e usuários estão preservados, inclusive o direito ao sigilo, mas eu acredito que possa haver, né, professora Lívia, um certo meio comum acordo entre tudo isso, para que a gente consiga publicizar a situação, que é necessária, mas preservando as identidades das pessoas, né, porque trata-se de uma necessidade de saúde coletiva, né, e a identificação desses casos e o conhecimento de todos. Na medida em que tem alguém confirmado, eu sei pela minha cidadezinha lá do interior, Pedralva, o povo lá começou a ficar mais preocupado na hora que chegou em Pedralva, né, antes disso estava todo mundo meio assim, será que é verdade, será que tem, não tem? Então é fundamental. Outro ponto que também merece a nossa reflexão, não sei se vocês se lembram, ainda com o Moro, ministro da Justiça, o governo federal, o Ministério da Justiça, autorizou a internação compulsória para o coronavírus e também a quarentena compulsória. Tá? Então, se a pessoa não cumpre quarentena com uma recomendação hoje, ele pode ser abordado pela polícia, pode até ser preso, né? E pelo que eu li na resolução do Ministério da Justiça, até 1 ano, dependendo da situação. É claro que eu, particularmente, não vi ninguém ainda, né? Depois eu até procurei as notícias depois disso, realmente, foi só a publicação dessa norma, não vi ninguém sendo preso porque não fez quarentena. É uma situação muito delicada mesmo, a gente sabe que tem pessoas que, confirmadas, às vezes sintomáticas, continuam, né, mantendo relações, às vezes trabalhando, às vezes por decisão própria, às vezes por pressão do patrão, por medo de ser mandado embora, isso tem acontecido sim em algumas situações, mas eu acredito que, bom, não sei qual é a reflexão de vocês sobre isso, mas eu acredito que não é uma solução muito correta, né, assim, para a situação, porque nós já vencemos depois de quase 30 anos de SUS, né, e toda a construção dos princípios e dos preceitos da saúde coletiva, de que o Estado ele está para garantir direitos e não para punir as pessoas, né? Eu acho que a gente já venceu um pouco esse debate e eu acredito que essas medidas elas têm que ser trocadas pelo processo de consciência de cada um e cada uma, e tanto para não passar quanto para não pegar, né? Na medida em que existem formas de prevenção que as pessoas podem e devem ser conscientizadas. Mas outros 2 pontinhos, só para levantar a bola também das discussões éticas, por exemplo, a questão do uso do ambu, né, gente? Para os pacientes que estão com insuficiência respiratória e suspeita de Covid. A recomendação técnica formal é não usa o ambu. Não usa, porque se usando o ambu, você espalha aerosol e a chance da equipe assistente e dos outros usuários, eventualmente na sala, pegarem o vírus é muito grande. Então a recomendação é essa, mas eu para vocês digo com o coração aberto. No SUS de Belo Horizonte, os nossos colegas usaram ambu em algumas situações, porque o respirador quebrou e não tinha outro, e o paciente ia morrer se não tivesse ambuzado. Logo no início da pandemia, nós tivemos 3 colegas enfermeiras da UPA Leste que se infectaram, e elas se infectaram no uso de ambu, no procedimento em que elas não conseguiram deixar de usar o ambu, então para proteger os seus usuários, elas usaram, logo no começo da pandemia. Então, assim, é uma baita discussão também, né, ética do profissional de saúde colocada. E até no SAMU de Belo Horizonte, gente, naquele período anterior em que a gente estava com elevação significativa dos casos, teve a recomendação pública de transportar 2 pacientes com suspeita, não confirmado, suspeita da Covid dentro de uma mesma ambulância, para garantir acesso a todos e todas. Olha que situação também complexa, né? Gerou muito debate, né? E a partir de 2 semanas para trás, eles interromperam essa prática. Pode passar. Para finalizando, gente, para a gente refletir, né? Acho que 2 ensinamentos principais. Primeiro, para a vida e para a luta. Primeiro, o SUS salva vidas. Não tem uma menor dúvida, né? Espero que a gente consiga avançar, né, nessa percepção antes, durante e após a pandemia. E apesar de tudo que o povo brasileiro tem visto do SUS, e apesar de todas as dificuldades, eu acredito que cresceu esse sentimento da importância do SUS, né, no nosso país, mas a gente precisa transformar isso em política. O governo federal mandou a proposta orçamentária para o ano que vem, cortando 35 bilhões de reais do SUS, mantendo o teto dos gastos, né? Então o Conselho Nacional de Saúde, nós estamos nessa campanha, né, inclusive com uma baixa assinada virtual e uma série de ações, importante todo mundo assinar,
para não deixar que ano que vem o SUS já seja, né, mais uma vez esfaqueado e a gente perca 35 bi próximo. E o mais importante, gente, sem dúvida nenhuma, né, que eu acho que de nós que estamos aqui é muito claro para nós, existe um projeto de país em disputa. Que Brasil a gente quer, que Estado a gente quer. Não por acaso, depois de 30 anos da reforma sanitária, quando venceram as eleições, apesar de todas as críticas de forma, né, que eles venceram as eleições, os herdeiros e as herdeiras da ditadura militar. Não por acaso, justamente durante a pandemia, os militares assumem o comando do Ministério da Saúde, e a primeira ação de grande impacto deles é qual, gente? Esconder os mortos, esconder dados epidemiológicos, que são direito público, né, democrático, constitucional, como fizeram na ditadura militar. Né? Eles esconderam mortes na ditadura militar, e esconderam dados de uma epidemia de meningite, não é isso, gente, em São Paulo, na época da ditadura militar. Então, o que eles querem do Ministério da Saúde? É isso que é o projeto político deles para o Ministério da Saúde? É isso que é o projeto político desse grupo para o Brasil? Eu tenho certeza que mais do que nunca nós precisamos refletir sobre isso intensamente, a partir do que a pandemia está nos ensinando e a partir do que as posições desses sujeitos têm ensinado. Pode passar? Para finalizar, só uma rápida homenagem, né, gente, aos colegas que esses são colegas, já morreram 9 profissionais de enfermagem aqui em Belo Horizonte, né, no seio dado de Minas, Ana Paula, não sei se você sabe. Desses 9, todos são técnicos de enfermagem, todos, não por acaso, como diz um amigo do Odilon, é por descaso. Um deles, que é o Jerônimo, que é esse primeiro, que foi o primeiro que faleceu. Ele descobriu que é embargado porque ele dei plantão com ele algumas vezes, ele é um cara, era um cara muito porreta, sabe aquele touro que todo mundo, na hora que está sempre disponível para que dá um pepino ou que alguém falta para dar um plantão extra, trabalhava muito, era efetivo, tinha um contrato administrativo também, dava plantão extra, não por acaso. O Jerônimo, gente, ele estava nesse plantão que eu citei para vocês, quando os leitos de UTI do SUS acabaram e a gente não conseguia encaminhar pacientes para lá, ele estava na sala de emergência, eu tive pessoalmente com ele estava cuidando da cena de guerra, ele estava assim, todo suado, a ponto de derreter, professora, no corpo dele a máscara cirúrgica, sabe? Eu falei, Jerônimo, moço, se cuida, que é isso, menino? Não por acaso, 5 dias depois, Jerônimo vai para o CTI do Júlio, infectado com a Covid, infelizmente falece 3 semanas depois, sabe? O segundo que nos deixou, que foi o Celinho, que era também técnico de enfermagem lá do Odilon, atuava na farmácia do Odilon, mas era técnico de enfermagem, que era portador de diabetes. E também a nossa querida Shirlene, né, que foi a que morreu mais recentemente, também profissional do Centro de Saúde Paraúnas, uma técnica de enfermagem muito querida, está todo mundo muito abalado, e ela também hipertensa, asmática e diabética, sabe? Mas não se enquadrou nos critérios de risco da perícia, então continua na linha de frente. Então, assim, mais do que nunca, né, a gente, ao longo da luta aqui em BH, no sindicato, no conselho, quase que surgiu espontaneamente, né, uma palavra de ordem que tem orientado a gente em cada ação, tanto para proteger a vida do povo, das usuárias, dos usuários, quanto dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é nenhuma vida a menos. Nós não vamos imprimir esforços para lutar por isso, e nós não queremos um padrão FIFA, nem um padrão Ministério da Saúde de governo Bolsonaro para proteger os trabalhadores e os usuários. Nós queremos um padrão internacional, um padrão fazer aqui o que de melhor tem sido feito no mundo para a gente vencer essa pandemia com o menor número possível de pessoas perdidas, né? Então, obrigado pela atenção, desculpa que é um tema que mexe muito comigo e por tudo que está rolando, especialmente pelas pessoas que infelizmente se foram, e viva o SUS e viva a democracia. Obrigado pelo espaço. Ai, Bruno, obrigada. Eu acho assim, já estava com, eu digo, o olho boiando desde o começo, né? Eu acho que é muito sério a gente que está do lado de fora pensar que as coisas estão fáceis aí. Quanto mais a gente se aproxima, e eu tenho discutido com outros grupos, mais me assusta
o que está acontecendo aí fora e quanto a gente está impotente em muitos locais, né? De fazer a diferença, de mudar. E é muito interessante, e eu gosto muito quando você traz esse gráfico, né, da situação atual da pandemia, e a Ana Paula traz aquele que eu acho é um dos melhores, né, que mostra em levou um mês para chegar no nível e cada vez mais reduz o tempo para essa prevalência ela subir. E aí eu penso que esse tempo de quarentena, as pessoas que estão de quarentena, elas talvez criem uma imagem que as coisas aí fora estão melhorando. E, na verdade, não é isso que está acontecendo, né? Na verdade, as coisas não estão melhorando, as coisas não estão sendo ditas e não estão sendo publicizadas de uma forma efetiva para que a gente tenha clareza e consciência do que está acontecendo e, para isso, para a gente ter essa clareza, para poder tomar as nossas decisões. Nós estamos tomando decisões, muitas vezes, sem ter todos os elementos muito claros e estabelecidos da situação real que está acontecendo. Em relação, eu vou falar um pouco, assim, um pouco de licença, em relação aos óbitos, quando a gente vai ver, eu vi esses dados a respeito dos óbitos, além de ser óbitos, né, de técnicos de enfermagem, da equipe de enfermagem, a gente vê óbitos na atenção primária. E aí a gente pergunta, mas a atenção primária não é onde eles estão sendo atendidos, né? Eles estão lá nos hospitais. Por que estão morrendo os nossos profissionais na atenção primária? E você traz esse elemento importante, a falta do acesso aos EPI, mas eu acho que mais que a falta do acesso é a dificuldade de introjetar o uso do EPI no cotidiano das ações também. Porque esse movimento, ele é necessário. E a gente não muda a forma de fazer o trabalho em saúde rapidamente. E a gente não está tendo tempo para rever os nossos modos de trabalhar em saúde, fazer os procedimentos. E isso me remete a quando a gente teve a epidemia de HIV, né, de AIDS, que eu formei sem usar luva. E aí nós levamos alguns anos para trabalhar com luva. Hoje você entra no hospital, no centro de saúde, imediatamente você põe a luva, faz tudo. Mas quando eu formei, era inimaginável que a gente ia fazer uma punção com luva. Isso não era possível. Então, levou-se alguns anos para a gente poder aprender. E agora a gente tem que trabalhar com todo aquele equipamento de proteção e saber tirar e acomodar o equipamento de proteção, e a gente não está tendo tempo de aprender a fazer isso. Uma outra observação que eu gostaria de falar em relação aos óbitos é que muitos dos nossos profissionais trabalham em mais de um emprego da equipe de enfermagem. E eles estão vivendo atenção, às vezes, em diferentes espaços. Sai do hospital, plantão, entra no centro de saúde e a atenção é a mesma. E não tem esse tempo de refletir e resolver. Então, é uma situação gravíssima. Eu acho que não é a centralidade da nossa discussão hoje, mas a gente já recebi mais uma notícia aí de um companheiro que se foi, o coração fica pequenininho, né, nesse sentido. Mas, voltando à centralidade das discussões, eu queria agradecer o Bruno Pedralva, a Ana Paula. Eu acho que os desafios estão postos nessa mesa aqui de discussão. E é interessante o contraste, né, do Estado, vamos dizer assim, do Estado e
da fala do outro que está ali, que é o profissional, o usuário, ou aquele que está muito junto, né, do movimento social. É muito interessante ver vocês dois, depois a gente grava, vocês veem. É muito legal a gente ver os lugares de fala de cada um de nós. E a Ana Paula, ela traz isso muito bem. Olha, gente, eu estou aqui, vou falar daqui, vocês me desculpam, mas é daqui que eu falo. E o Bruno também, sem pedir licença, eu estou aqui e vou falar desse lugar. E é isso que é importante, cada um ser permitido falar do lugar que está. E é a partir daí que a gente pode construir um terceiro lugar de fala que dialoga com as limitações de cada um, mas também com as possibilidades que cada um construiu de superação dessas limitações. Então, é muito importante a Ana Paula trazer como que o Estado está trabalhando, né? E eu tenho muitas perguntas. E eu gostaria de começar esse movimento aí de perguntas, considerando muito a vigilância epidemiológica é muito perfeitinha, né? A gente é muito cartesiano, né? Isso é muito legal, é cartesiano, né? A gente tem as coisas muito bem colocadas. Mas quando a gente senta numa mesa de discussão, Ana Paula e Bruno, em que a gente tem atores que são diversos, né? A gente pode dizer atores que são de outras áreas, que não da saúde, interlocutores, né? A saúde, através dos seus profissionais e dos seus representantes das áreas de controle, de vigilância epidemiológica, e as situações dos usuários, das pessoas, aí a gente tem uma mesa aí de confrontos e de embates. E um dos embates mais importantes que nós temos vivenciado hoje nessas discussões dos dados, né, e da forma como que esses dados são divulgados ou informam, né, a tomada de decisões de vários setores, não só por exemplo, a testagem. Né? É interessante como a Ana Paula apresenta lá a mudança da forma de divulgação dos dados, e aí desaparece, né? Passa a estar implícito o famoso casos não confirmados. Né? E eles passam a... desligou aqui. Eu vou continuar falando, mas minha câmera desligou. Os casos não confirmados. Eles desaparecem, vão aparecer de forma implícita em outras informações, como a prevalência das internações, as síndromes respiratórias graves, que não têm jeito de serem identificadas. E aí eu falo, existe uma normativa do Estado em relação à testagem, né? E é só para aquelas pessoas que têm sintomas, e a gente tem a desigualdade de acesso à testagem nos diferentes municípios do nosso estado. Né? A gente não tem município que não está testando. Então, como é que a gente pode falar da prevalência da Covid-19 no nosso estado se a gente não tem feito a testagem, né? Como é que a gente tem feito esses casos não confirmados que desapareceram, né, de forma explícita, né, da apresentação dos dados? Né? E isso é uma primeira pergunta que eu queria colocar para a Ana Paula e para discutir borbulhante ela, porque tem se estruturado ações em municípios que dizem que não tem casos. Então, eles dizem, não tenho casos, então eu não preciso me preocupar. Né? E aí a gente vai argumentar como se os dados não são divulgados. Aí, quando você pressiona, aí aparece o dado. Mas por que a população não sabe? Ou então mesmo a população vai contra. Não, meu vizinho ficou doente. E não tem esses dados. E aí o Estado responde. Então, a gente não pode publicizar, porque cria
tumulto, as pessoas vão ser, como diz, estigmatizadas no município, porque tem casos nele de Covid confirmado. Eu estou querendo trazer isso para borbulhar um pouco, fazer essa discussão aí da questão do direito à informação, o direito ao acesso à atenção à saúde, e como que a gente utiliza o dado também de uma forma para ocultar a realidade e dificultar aí a reivindicação desses direitos. O que vocês acham, Ana Paula, Bruno, vocês que estão na linha de frente, contrapõem, avança aí nessa discussão. Obrigada. E abrir e fechar o microfone. Lívia, até retomando isso que você disse, né, e que eu fiz questão de falar isso no início da apresentação mesmo, de que lugar a gente fala, porque com certeza isso faz toda a diferença, né, sobre o que a gente traz e sobre o que, de parte desse processo, que eu consigo acompanhar estando, né, onde eu estou no estado hoje, assim, e fazendo um trabalho técnico, né, com essas informações, que nem sempre é o que vai gerar repercussão na decisão final, porque tem muitos fatores, inclusive a questão política envolvida aí, né, e que aí não passa só por mim, assim, eu acho que é um espaço importante, porque ter pessoas, né, que defendam o SUS, que acreditam no que eu acredito também, porque a gente traz essas provocações, a gente faz as nossas resistências aí cotidianas, mas eu estou dizendo isso do âmbito técnico, né, extrapola muito. Quando a gente leva isso para uma tomada de decisão, tem outros fatores envolvidos que realmente, assim, não passam por mim nesse espaço que eu estou hoje, de onde eu tenho falado, né? E aí o que eu posso dizer, assim, em termos da equipe técnica, é que todo o esforço possível a gente tem feito para dar visibilidade para esses dados. Pode ser que realmente, né, a escolha de como você apresenta o dado, então, por exemplo, foi muito marcante para mim numa semana que teve uma decisão do Estado e uma decisão do município, usando o mesmo dado de ocupação de leito, então cada um usa ou seleciona, não que haja uma manipulação do dado, mas a atenção que você dá a ele, o que você escolhe mostrar, está muito relacionado com o que você quer alcançar, né? Então, assim, isso está posto aí, e eu acho que nesse sentido a gente está falhando enquanto país mesmo, né? Pelo projeto político que está. Não é coincidência, não é por acaso, não é absurdo, como às vezes as pessoas falam, é um projeto político mesmo, que está vigente e que foi explícito desde o início, né? Então, a gente tem toda essa interferência política, que eu acho que é importante considerar, e que extrapola muito, muito o meu âmbito limitado ali de atuação. E aí, sobre essa questão dos dados, por exemplo, a retirada dos casos suspeitos, no entendimento de que eles iam continuar aumentando exponencialmente, que não trariam um significado daquela informação, mas aí tem também a questão de a gente vai aumentar, né, a divulgação de casos que não vão conseguir realmente ser confirmados, porque a gente não tem teste suficiente, então esse é um ponto. Agora, apesar disso, eu que estou trabalhando, né, nessa frente desde o início da pandemia, mesmo com todas as limitações, com todas as questões relacionadas à testagem e aos outros dados que a gente usa, é possível acompanhar esse movimento, esse aumento exponencial, porque são dados que vão se repetindo aí ao longo do tempo e tem essa limitação ao longo de todo o período, né? Eu acho que a gente esbarra um pouco nisso mais no início da pandemia também, que a Lívia disse, da divulgação e de poder expor, inclusive os primeiros óbitos, por exemplo, era um descritivo do óbito que vinha no boletim, então, tantos anos, tal idade, tal município, o que a gente gera o risco de identificar essa pessoa, né, e, inclusive, também tiveram até reportagens na mídia que tinham foto das pessoas, que aí não é no âmbito da gestão, né, essa divulgação, mas que às vezes acontece essa exposição. E aí a gente passa, então, a trabalhar com esse dado organizado de uma forma para que isso não aconteça. O que é essencial para proteger as pessoas, mas que às vezes também gera essa sensação que não está havendo transparência nos dados, né? E acho que outro ponto que traz essa sensação, e aí que você disse que, por exemplo, o município tem caso, e cadê esse caso no boletim do Estado? É um pouco também do fluxo, de como essa informação é recebida lá pelo profissional e aí pelo vizinho que já soube do caso, e o processo que tem que acontecer, né, que muitas vezes é moroso, e
mesmo na pandemia, isso não muda, até que isso chegue de fato para a gente, né? Então, reforço aqui mais uma vez, assim, até em relação à equipe que eu trabalho, que tecnicamente a gente tem feito todos os esforços para qualificar ao máximo esses dados, assim, e divulgar da melhor maneira possível. E aí eu acho que uma outra questão também, que é o que eu disse no final, né, e aí talvez não só para a população, pensando em usuários e usuárias, mas também para os profissionais, é isso, qual dado a gente divulga, a forma que a gente opta por divulgar, e talvez faltem esses espaços de debate para que a gente consiga que esse dado seja algo que faz sentido para o profissional que está ali, para o usuário, né? Então, eu acho que é importante esse espaço também até para refletir sobre isso, que podem ter outras formas de apresentar e de fazer, e que não são feitas porque, para onde nós estamos, né, com o olhar que nós temos, nós não conseguimos ter essa percepção. Nossa, Ana Paula, excelente. Acho que essa percepção aí que o dado, né, essa pureza do dado vamos dizer, confiscada, né, pela ação política e intencional, né, e que a gente, como profissionais, independente do lugar que a gente está, a gente às vezes não tem condição de construir uma outra fala, né? Isso é importante ficar claro, né? Mas aí a gente tem que ver, e você coloca muito bem, quais são as possibilidades de insurgência, né, dessas situações. Eu acho que muitos dos nossos colegas estão precisando aprender possibilidades de insurgência para que possam fazer um trabalho mais efetivo e mais eficiente, não perdendo esse significado que é tão difícil de ser construído, né? O significado do SUS, da importância do SUS e da nossa responsabilidade para com a população e usuários desse sistema, né? Então, eu acho bem importante essa sua colocação, dizer dessa falta de espaços de reflexão é muito importante. Eu estou vendo aqui, nós temos só 15 pessoas e eu estou achando esse espaço, assim, é bom que está gravando, que eu vou levar para os outros lugares que as pessoas estão precisando escutar, conversar sobre isso. Tem muita coisa interessante para ser falada. O Bruno gostaria de comentar sobre essa questão? Não, é só me solidarizar, Ana Paula, assim, entendo perfeitamente, compreendo, né, as dificuldades que tem a respeito de lidar com a pandemia, que é algo que mexe com a vida de todos e muito com a política, né? Acho que é uma luta que é sua e que é minha, que é de todos nós que estamos aqui nessa sala, né? Que o máximo possível, né, dos dados sejam transparentes, né, e de acesso público. Então, nós nos somamos à sua batalha cotidiana lá, e depois a gente, enquanto você falava, eu até imaginei aqui que eu acho que a gente precisava, sabe, professores, inclusive, pensar em ações também, sabe, nesse sentido, por exemplo, de cobrar, né, do Estado a divulgação detalhada do número de profissionais de saúde infectados e mortos pela doença no Estado, né. Muitas vezes a gente fica sabendo pela imprensa, com relato dos colegas, mas a gente, com certeza, tem menos, né, acesso a menos histórias e menos casos do que realmente estão acontecendo. Acho que é uma batalha que nós vamos ter que intensificar nesse momento, e agradeço as suas colocações que nos ajudaram muito a compreender melhor essa questão. Nós estamos no embate, viu, Bruno? O embate nosso tem sido na divulgação dos dados sobre os casos indígenas no nosso estado, tá? Nós estamos aí numa disputa. Nem o Ministério Público está dando conta de vencer essa estrutura pesada que foi construída em relação aos dados. Mas a gente está aí na batalha, buscando elementos para justificar e convencendo os nossos colegas da necessidade de insurgência nessa área, né? No sentido de buscar clareza, explicitar, porque o que está em jogo não é um julgamento da competência e da qualidade profissional, não é isso. O que está em jogo são as vidas das pessoas e a possibilidade que nós temos de fazer diferente. Então, assim, às vezes as pessoas ficam, não, você está... Não é com relação ao profissional especificamente, mas é com essa estrutura aí. E tem aqui no nosso chat, tem várias perguntas, né?
A Ana Paula pergunta, que a Ana Paula também, né? Ana Paula Moreira, ela pergunta se você acredita que o fato de existir mais de um sistema de notificação é adequado, né? Isso é uma pergunta. Depois tem uma... E aí vem a questão, que eu acho que vincula um pouco a questão da testagem, né? Que é como está sendo a confirmação clínico-epidemiológica de casos, ela apresenta risco, né? E aí volta de novo. Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, o panorama dos municípios em relação a duplicatas em dados. Vai dizer aí sobre as fragilidades do sistema. Eu acho que tem uma coisa importante quando a gente fala de fragilidade do sistema, eu gosto sempre de lembrar que quem está lá mexendo com os dados não tem controle sobre o dado. Quem tem controle sobre o dado é quem faz a notificação. Então, como é que está essa questão dos profissionais notificarem os casos aí de Covid? Eu acho que a Ana Paula deu uma saída aí. Você quer falar um pouquinho, Bruno, sobre isso? Ou sobre alguma outra pergunta que você viu no chat que você acha que... Não, acho que a Ana Paula que saiu foi outra, né? A Ana Paula, nossa lente, está aqui, se você puder nos ajudar. Não, Ana Paula, ela travou aqui, a Ana Paula, ela vai entrar de novo. Ah, travou. Ah, meu Deus, perdão. Bruno, eu vou fazer uma colocação enquanto a Ana Paula está tentando voltar aqui. Tem duas questões que eu queria ver com você, assim, em relação à atenção básica, né, que eu coloquei aí no chat. Uma em relação que a gente ouviu críticas, né, e também apoio às medidas que foram tomadas na atenção básica, referentes, por exemplo, à suspensão de atendimento de pacientes crônicos, né, de pacientes de outros usuários que não fossem sintomáticos respiratórios, tal. Então, eu queria que você fizesse um pouco essa colocação, como é que você viu, ou como é que você vê esse trabalho de atenção primária, essa continuidade, né, chamado por alguns pela descontinuidade, né, do cuidado nesse sentido. Eu acho que eu queria muito que você falasse um pouco para a gente como que isso aconteceu nas unidades, como que os profissionais receberam, né, essas diretrizes da PBH, e como que você consegue fazer esqueci a palavra. Mas é isso. Enquanto a Ana Paula volta aqui. Beleza. Bom, sobre a organização do cuidado, voltou Ana Paula. Ana Paula, a Sheila levantou também a questão do cuidado das doenças crônicas, né, na atenção básica, em função da pandemia. Pelo menos assim, na experiência nossa de Belo Horizonte. Num primeiro momento, com o receio, né, do vírus circulando aqui na nossa cidade, muitos usuários, muitas pessoas deixaram de procurar o serviço de saúde. Inclusive, em algumas situações, até de forma exagerada, né? Assim, a gente teve uma percepção geral de que pessoas, às vezes, em situações graves, às vezes até uma pessoa com sintomas de infarto, AVC, ela postergava, né, a procura de um serviço de urgência em função do receio de se contaminar com a Covid. E isso também aconteceu na atenção básica, assim, no sentido de ficar no vazio, sabe? No primeiro momento, impressionante, assim. E acredito que agora, né, até com a formação de todos, né, dos gestores, dos trabalhadores, a gente percebeu que essa postura, né, de não atender os casos crônicos, né, que na realidade aqui em Belo Horizonte não aconteceu de não atender, né, mas a gente priorizou, né, acabou com as agendas eletivas em algumas situações, marcou só casos que realmente eram necessários, mas isso realmente é ruim, né, porque as pessoas vão, né, até porque não passou em pouco tempo, enfim, as pessoas precisam dos cuidados, né, das suas condições crônicas, e isso agora tem sido estabelecido, né, particularmente daqui a uns 3 meses atrás, uma nota técnica que orienta o monitoramento, sim, dos pacientes de risco, com condições crônicas. É claro que a forma como cada centro de saúde se organiza, né, como é próprio da atenção primária, ela varia muito de acordo com o perfil dos profissionais que estão lá, mas eu acredito que tem um entendimento comum, sabe, Sheila, de que quanto menos circulação, melhor. Vamos investir no telemonitoramento, com as ferramentas que temos, mas não vamos abandonar
os pacientes e os usuários e as usuárias em condições crônicas, para que eles não deteriorem, né, suas condições de saúde. Eu acho que esse é o entendimento geral. E sobre como é feita a notificação, acho que a Ana Paula pode nos ajudar melhor, né, Ana Paula? Mas eu acredito que, pelo menos aqui em Belo Horizonte, nós estamos usando muito o link, né, de notificação eletrônica, né, Ana Paula, do Ministério da Saúde, que eu acredito que está integrado, né, com o sistema de dados aí do Estado também. Mas eu acredito que muitos municípios provavelmente não têm, né, ainda acesso à internet, então eu acredito que tem um delay aí em relação a isso. A Ana Paula pode nos ajudar mais, com certeza. A hora que eu caí, eu não consegui ouvir, Lívia, o final das suas colocações. Né? Não sei se você quiser repetir. Eu tinha, acho que você estava começando a falar sobre a questão dos casos, a importância dos casos recuperados, que foi o que apareceu no chat, mas aí não ouvi mais. Se você quiser retomar, para eu comentar. No chat, as perguntas são sobre a multiplicidade de sistemas, né, se haveria problema para análise desses dados. Acho que você falou um pouquinho disso na sua apresentação, né? Você fala, quando você faz análise de incongruências, né? Você vai falar sobre isso. Eu acho que é isso. Essas diferenças entre municípios, né, na capacidade de notificar e na capacidade, inclusive, de usar esses sistemas aí de forma... A duplicação dos dados, foi isso também. Os dados duplicados. Que eu acho que é um pouco aquilo que você trouxe sobre a análise da qualidade dos dados, né? Você pode, talvez, ampliar um pouquinho o seu comentário a respeito disso. Sobre usar mais de um sistema de informação, eu acho que a gente tem que pesar aí, porque tem um ganho de você ampliar, né, a capacidade de detecção do sistema de saúde, desses casos. Então, por exemplo, a gente pode ter um caso que foi notificado por um laboratório, identificado, né, por um laboratório particular e que não foi notificado nos outros sistemas. Então, a gente ganha de extrapolar isso dessa forma, mas dificulta operacionalizar, né? Como eu falei, dependendo do número de casos que a gente tem que consultar o sistema público laboratorial, as notificações que chegam pelo sistema privado, os mais de um sistema de informação, né, que a gente tem de notificação desses casos, dificulta operacionalizar, mas a gente tem, com certeza, esse ganho de aumentar essa capilaridade, né, conseguir ampliar o poder de detecção que a gente tem e ter um cenário mais próximo do que seria real. Eu acho que outro comentário foi sobre o critério clínico epidemiológico, e aí, da mesma forma, assim, a gente tem um risco, por exemplo, do critério ser utilizado de uma forma inadequada e a gente poder também superestimar um número de casos, mas, por outro lado, a grande limitação que a gente tem hoje é a questão do número de testes disponíveis e dos grupos que são priorizados para serem testados. Então, se a gente não usa esses outros critérios, a gente também reduz muito, né, subestima como que está a nossa evolução dos casos, ou a gente ficaria com muitos casos que vão ficar como suspeitos só, né, a gente não consegue avançar a partir daí. Então, eu considero que é adequado a gente utilizar, e essa definição, ela entra a partir do momento que a gente já tem a pandemia muito disseminada, assim, que a gente já está com a transmissão comunitária, por exemplo, no estado como um todo. Então, se você não consegue ter o teste, né, e seguir corretamente o critério, que é ter essa identificação do caso como fonte de contágio, e considerando que esse caso foi confirmado laboratorialmente, eu acho que é um critério adequado. E aí o desafio é compreender, né, o que é esse critério, porque eu até disse lá no site da secretaria, tem notas, mas é uma produção de informação também numa velocidade absurda. Imagino para quem também está na assistência, né, receber isso a todo momento, tudo que muda, categoria, classificação, que teste que vale, que teste que não vale. Então, assim, é um bombardeio de informações. Acho que a nossa dificuldade talvez seja mais essa, operacionalizar de uma forma correta. Mas o critério em si tem a sua importância. Em relação aos municípios, quando a gente que fazia, né, a qualificação dos dados, a gente extrair essa questão da duplicidade, assim, tem uma média aí
de uns 10% que seria aceitável em termos de duplicidade, então isso é esperado que aconteça, né, e não só para o coronavírus, como para as outras doenças. Agora, hoje, a gente usa o dado já bruto que o município informa, então, cada município que tem feito essa análise, e aí imagino, né, que dependendo do porte, da estrutura, uns tenham mais ou menos dificuldade, mas que é uma rotina também, que já é feita para os outros agravos. E sobre a questão de como os dados chegam para a gente hoje o Estado usa o dado que o município informa. Então, tem um link que o município informa o número de casos confirmados, número de casos recuperados, número de casos internados, desde o início da pandemia, né, um dado cumulativo. A gente tem oscilações, que esse preenchimento é diário, e isso pode estar implicando, inclusive, né, nessa questão do acesso à internet, de ser mais intermitente dependendo da localidade, mas a gente tem um alcance bom, assim, de 853 municípios, eu não tenho um número exato, mas eu acredito que desde quando esse painel foi implementado, quase todos já informaram. Isso que me informa, às vezes, é por não ter caso, e aí não tem casos, são pouquíssimos, né, como a Lívia falou, a gente já está, ou o Bruno, não lembro, a gente já está hoje com 829 municípios, os 853 com pelo menos um caso, e onde não tem é porque a gente não achou ainda, né, porque no cenário que a gente está, não acredito que tenha áreas que a doença ainda não chegou, realmente. Acho que era isso, gente, não sei se faltou alguma coisa. Bem, agora, agradeço, Ana Paula, e eu vou, para a gente caminhando também, nós precisamos, né, finalizar, mas eu ia trazer agora um comentário que está aqui no bate-papo. Eu acho que aí ele dá esse comentário talvez dê uma mudança, né, na direção da discussão. A gente falou um pouco sobre isso no início, mas eu acho que seria interessante. A Paula Motter, ela coloca assim: óbvio que temos um governo que faz questão de esconder dados, mas temos uma população que não parece se importar. Então, tem essa colocação da nossa estudante, a Paula, que é do nosso grupo também de trabalho. Eu gostaria que a gente comentasse um pouco sobre isso. E, além desse comentário, é aquele que a gente começou a discutir, não foi muito avante, que foi a questão da punição para quem não fizer a quarentena, né? Então, eu vou trazer para vocês, não é uma situação publicizada, mas é uma situação importante da gente pensar sobre ela, de um caso confirmado e a pessoa ela se recusou, né, a fazer o isolamento social. E a discussão, né, numa comunidade fechada, e a discussão era o que se ia fazer a respeito disso. Então, todo mundo, não, tem que fazer o isolamento social. E aí a pergunta que foi feita, né, era o seguinte: vocês vão colocar polícia dentro da comunidade para que a pessoa faça isolamento? Então, como é que a gente faz nessas situações, né, em que uma das melhores medidas, né, de prevenção, de controle, inclusive de assistência em relação à pandemia, é o isolamento social. Mas o isolamento social não é aceito universalmente, né? Ele não é aceito, acho que parte da população aceita fazer o isolamento social nessas situações. Em comunidades fechadas, mais ainda, existe uma resistência muito grande em fazer isolamento social. E aí, a gente não divulga, não pode divulgar a informação considerando os constrangimentos éticos aí relacionados, porque é difícil você dizer porque todo mundo conhece todo mundo. E você não pode fazer porque existe uma resistência a se fazer isolamento social. Então, o que nós fazemos? Né? O que a gente faz nessa situação? O que se alia um pouco com a discussão da Paula. O governo não divulga, a população não se preocupa. O que a gente faz em relação a isso? Deixa aí a bola para vocês, porque eu não tenho resposta sobre isso. Quero ouvir vocês.
Vou convidar a Sheila também para comentar, viu, Sheila? Isso. Eu não sei, o pessoal do chat, eu não sei, eu não conheço essa plataforma, gente, eles conseguem falar também com áudio ou só no bate-papo? Consegue? Alguns conseguem, Bruno. Ah, não, tranquilo. Está ativado, tem algumas pessoas que não estão ativadas. A Paula Mota, se ela quiser falar, ela pode falar também, trazer aí. Eu queria... Você quer falar, Sheila? Você quer? Então, eu queria trazer duas questões bem rapidinho. Eu compreendo perfeitamente a dificuldade, né, assim, às vezes de compreensão das pessoas, e mesmo da dificuldade de fazer isolamento social, né. Eu confesso para vocês que teve um caso da nossa família também, quando teve um surto, né, na família da minha companheira, e uma das pessoas que pegou o coronavírus é um comerciante de um boteco de bairro, que precisa vender para viver, né, e ele realmente não fez quarentena, sabe, mesmo estando confirmado. Aliás, ele ficou suspeito muito tempo, acabou fazendo o teste mais tarde, mas mesmo assim não fez, apesar das nossas recomendações e da nossa insistência. A lei, a normatização do Ministério da Justiça, estou até abrindo aqui para relembrar a vocês, ela definiu regras, inclusive para não só para as pessoas confirmadas que não que precisariam ser internadas, digamos assim, né, da internação compulsória, mas ela também previa que, aqui só relembrando aqui, ó, que a decisão independia, inclusive, de autorização da justiça, podia ser uma medida policial, e ela se aplicaria para quem descumprisse a quarentena também. O isolamento ou internação, não era só para quem precisava de internação, né? Só que me parece que caiu um descrédito que o próprio presidente ele poderia ser enquadrado nessa norma, né? O presidente não fez quarentena, estando positivo, não fez isolamento social. Então, eu acredito que virou algo meio proforme, né? Não sei se vocês têm notícia de algum lugar onde esse tipo de medida tem sido implantada, mas eu acho, professora, que talvez o nosso sistema de saúde ele devia ter uma capacidade, né, melhor, inclusive, eu acho que nós até temos esse potencial de identificar essas situações e fazer intervenções não de âmbito policial, né, de âmbito judicial, mas de âmbito sanitário, de consciência. Acho que seria ótimo se o agente de saúde tivesse passado lá, né, perguntado, e aí, o senhor tá bem? Não, eu tô com febre. Intervenção do agente, né, se o agente comunitário conseguisse convencer, ótimo, se não, conversava lá com a enfermeira, com o enfermeiro, com a médica, com o médico da equipe, para fazer uma abordagem, sabe? Isso é vigilância em saúde, que também é atribuição nossa, né, da atenção básica, não tem a menor dúvida. É claro que precisamos de condições de casos mais graves, por exemplo, uma intervenção, às vezes, até da vigilância do município, mas, enfim, a situação é bastante complexa mesmo. E uma colocação de uma colega, não sei se foi da própria Ana Paula Mendes, ponderando a grande dificuldade que a gente está, né, se encontra neste momento, que é que a maioria das pessoas não faz o isolamento porque não consegue, né, por questões econômicas. Ainda que tenha o auxílio emergencial, que foi uma vitória da oposição lá no Congresso, né, o governo queria dar R$200, a oposição foi para cima, conseguiu aumentar para 600. Os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, né, eles estão padecendo, porque não houve linhas de crédito para eles, né? Os grandes empresários conseguiram, né? Fala do Guedes lá na fatídica reunião ministerial, foi nesse sentido, né? Que eles iam, e realmente a turma não consegue fazer quarentena, não consegue manter o boteco fechado, não consegue manter o seu comércio sem funcionar, porque as pessoas estão realmente, esse eu acho que é a parcela da sociedade que mais está empobrecendo e sofrendo, sem contar os trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo demitidos, né? Informais ou formais, os formais também estão sendo demitidos, mas os informais
já sofrem, né, pela natureza do seu trabalho. Enfim, aí eu acho que a gente precisava mesmo era de um sistema de proteção social que viabilizasse, né, o isolamento como uma medida adequada. E também de forma coordenada, né, gente? Realmente não dá. Nós vivemos uma situação aqui em Belo Horizonte estava fazendo quarentena, o resto dos municípios todos abriram, a curva de Belo Horizonte começou a subir antes de Belo Horizonte abrir, a gente acompanha isso diariamente aqui, né, em Belo Horizonte, em função da reabertura do comércio na região metropolitana. Então, eu acho que não é por acaso, né, que os números do Brasil estão tão graves, né, e eu acredito que o problema principal nem passa por essas pessoas que eventualmente, individualmente, resolvem não fazer a quarentena, né, certamente passa principalmente pelas políticas, né, do Estado, que estão tão frágeis e nos levando a essa situação, né, dramática do nosso povo. Só queria complementar essa fala do Bruno, a partir da reflexão, né, que a Paula trouxe, que eu acho que outro limite tênue também é esse processo da gente responsabilizar, né, o usuário e a população, mas também não culpabilizá-los pelo que a gente está passando nesse cenário, né? Então, a gente tem a questão econômica, a gente tem a questão de saúde mental das pessoas que, de fato, fizeram isolamento desde o início, né? Quais impactos a saúde mental dessas pessoas já estão tendo, quando a gente pensa, por exemplo, em quem mora sozinho, nas pessoas idosas. Então, assim, é uma mudança muito brusca, a gente não tem políticas adequadas também para esses outros impactos, né, que a pandemia traz, e além de a gente não ter as políticas sociais, como o Bruno disse, para também assegurar que as pessoas tenham condição de cumprir o isolamento, a gente sequer tem um discurso único, né? A gente não tem ministro da saúde, a gente tem um discurso no governo federal, outro no estadual, mais vários no município. Então, assim, o que chega para a população, né? Se a gente não tem uma diretriz uniforme enquanto país do que deve ser feito, do que é prioritário para poder combater essa pandemia. Então, eu acho que é importante essa questão de responsabilizar e de entender o papel do usuário nesse contexto, mas que a gente tem que fazer essa meia-culpa também desse cenário mais geral, né, de como que isso afeta, inclusive, essas decisões individuais também. Acho que é importante pensar sobre isso. Muito bom. Já me encheram de ideias. Pode falar, Sheila. Bom, já que a Lívia chamou, né, vou fazer uma fala breve aqui também em relação a isso. Eu acho que também tem muito a ver com a forma como a gente foi construindo a sociedade para chegar nesse momento da pandemia, né? Não que a gente se prepare para uma pandemia, né? Tem um manual como se preparar para uma pandemia, mas assim, a nossa sociedade ela foi sendo pautada em valores de meritocracia, do individualismo, né? Então, quando a gente tem uma questão de saúde pública, que talvez que ela vá de frente, né, com direitos individuais, então a gente acaba tendo aí uma cisão aí dos valores que a gente construiu como sociedade durante muito tempo, né? Então, se eu construir um valor social, né, de que eu como indivíduo tenho todos os meus direitos e eu tenho todos, né, tudo que eu posso fazer, que eu posso realizar dentro do mérito do que eu executei, a gente, obviamente, vai entrar em choque numa questão em que a gente precisa pensar numa coletividade, né? A gente não tem uma sociedade que foi, ou que discutiu, né, esse projeto de sociedade não foi discutido dessa forma mais coletiva, né? A gente vem aí, né, embarcado numa política neoliberal, maior, macroeconômica, não é por acaso que o Brasil está lado a lado aos Estados Unidos, em mortes, né? Que a gente é um país periférico que se espelha num outro país e que é um país que também tem essa grande questão do individualismo, né? De como eu vou conseguir me organizar enquanto sociedade. Então, a gente tem aí, né, o patrimônio privado, a gente tem a questão do individualismo, a gente tem a questão da meritocracia. Então, essas coisas se chocam, né, quando a gente pensa como uma sociedade coletiva, né? Como é que a gente pode trabalhar coletivamente? Então, acho que isso também é uma questão difícil a gente discutir, porque para além das questões que a gente está discutindo aqui, que eu acho que são pertinentes demais, né, em relação a como o Estado lidar com essa pandemia, é essa construção histórica que a gente precisa também correr atrás disso, né? Porque por que as pessoas querem abrir o bar também? Né? Por que as pessoas querem ficar no bar? Porque eu tenho meu direito de tomar minha cerveja depois de ter trabalhado na frente do computador por 12 horas, né? Então, é meu direito individual está sendo cerceado, né? Então, a gente tem essa questão aí
que é uma questão emblemática. Se a gente pensar na questão, por exemplo, das vacinas, né, da revolta da vacina, da obrigatoriedade das vacinas no país, a gente cai na mesma situação, né, de grupos aí que discutem a questão de não vacinar e que a gente tem aí um embate também entre os direitos, né, a Lívia caiu, gente, entre os direitos entre os direitos coletivos e os direitos individuais. Então, acho que a gente está vendo essa dualidade também, né, nesse processo da pandemia, né. Então, queria trazer um pouco essa reflexão também, né, pensar um pouco sobre isso também com vocês. Não sei se a Lívia está voltando, se ela caiu. A Lívia voltou, quem caiu agora foi a Ana Paula para mim. Mas é isso, Lívia, eu queria trazer essa reflexão de um lado que a gente pensar nessa construção social, nessa construção de sociedade, né, e acho até o Bruno colocou bem, né, a disputa que nós estamos nesse país há muito tempo, né, porque a disputa ela não é histórica, né, não é uma coisa que, e tem hora que, nesse momento, a gente sente que está perdendo a disputa, né, a gente tem visto coisas que né, a gente nunca pensou, nunca imaginou que aconteceria, né, e a gente tem visto, parece que a gente, eu digo a gente assim, a gente que pensa numa construção coletiva, numa construção de sociedade que pense no bem-estar social das pessoas, né, porque se for um outro pensamento tem ganhado, então tem que deixar um pouco claro o que eu estou dizendo com a gente, né. Enfim, mas é só para colocar isso que eu queria a palavra, Lívia, obrigada. Não, tá ótimo. Ó, nós vamos caminhar agora para o nosso encerramento. Eu gostaria de, se tem alguém dos nossos participantes gostaria de fazer algum comentário, tem a palavra agora, alguma pergunta, algum comentário que deseja fazer, e nós estamos caminhando para o encerramento. O microfone e falar, gente, é mais rápido que digitar. Só agradecer também, gente, né, prazer, né, estar com vocês, Lívia, Sheila, também o Chico e os colegas aqui do grupo, Ana Paula também, prazer te conhecer, viu, já vou pegar seu telefone com a Lívia também, para a gente poder trocar ideias depois, e acho que também precisamos compartilhar depois, professora Lívia, assim, as estratégias que vocês estão usando aí, né, na luta aí dos povos indígenas, para a questão dos dados, para a gente poder aprender, né? Acho que temos que fazer aqui também como embora a gente atue mais no âmbito municipal, né, nos interessa naturalmente a publicidade dos dados de infecção e morte entre os profissionais de saúde de todo o estado, então acho que é uma tarefa nossa também da gente avançar nesse sentido, né? Considerando até o tema do encontro de hoje. Mas parabéns pela iniciativa, professora, depois eu quero a gravação também, se possível, e uma alegria danada ter juntado aí a Ana Paula do Estado, a gente aqui de BH. Foi muito qualificado o debate, espero que todos tenham aproveitado. Muito obrigado, Bruno. Ana Paula, você quer fazer as suas últimas palavras? Quero agradecer também, de novo, Lívia, o convite, a oportunidade, Bruno também, de agora ter participado, né, de um debate com você, acho que só tinha te visto e ouvido falar em outros espaços. Espero que tenha sido produtivo também para quem está participando e, com certeza, assim, com os questionamentos, né, todo o debate que a gente fez, eu saio ainda mais com as provocações, né, com reflexões, assim, para o trabalho que eu faço, do lugar onde eu estou, mas no sentido de pensar novas possibilidades mesmo, para que a gente possa contribuir cada vez mais, né, mesmo com as limitações de uma análise, né, como a Lívia falou, assim, desse ponto de vista cartesiano, que é, de fato, né, o que a gente tem com os dados, mas de como a gente pode avançar, trazer outras questões, outras reflexões e contribuir para minimizar os impactos, né, de tudo que a gente tem vivido. Então é isso, obrigada, gente, pela oportunidade. Sheila, você quer fazer as suas últimas palavras para a gente encerrar? Eu quero só agradecer mesmo, né, ao Bruno, a Ana Paula, a Lívia pela moderação, aos nossos colegas aqui, os alunos, né, os discentes que estão aqui com a gente, né, e dizer que toda vez que a gente faz um debate, a gente sai pensando vários caminhos, né, e várias proposições para um novo debate, né, então a nossa ideia sempre é um debate suscita outro, e assim vai, a gente vai andando, porque tem muita coisa a esclarecer e muita coisa a discutir nesse âmbito aí do enfrentamento do Covid, mas não só do Covid, né, mas dessa disputa que a gente está de sociedade. Então, acho que é legal, sempre a gente consegue trazer, agregar um pouquinho mais, né, subir um pouquinho mais o degrau que a gente está, a escadinha que a gente se propôs a subir. Então, agradeço muitos participantes e vocês também, gente, aí, né, Paula, Melina,
né, Isabela, Ana Paula, que estão aqui com a gente. Gente, então eu agradeço mais uma vez a você, Ana Paula, você, Bruno. É um prazer poder compartilhar o pensamento e ouvir o que as pessoas, né, nem ouvir, é escutar profundamente o que vocês estão vivenciando, porque isso nos orienta bastante, né? Agradecer a parceria da Sheila, que é companheira nesse trabalho, muito boa. E eu digo assim, nós estamos num momento muito sem respostas, viu, Bruno? Em relação à saúde indígena, tem sido um grande desafio pensar e agir. Né? Tem sido um grande desafio, mas a gente está buscando elementos. Nessa mesa aqui com vocês, eu já encontrei alguns elementos que vão me auxiliar aí com outro grupo a pensar possibilidades aí de insurgências e de trabalho que possa colaborar para melhorar a vida desse grupo e, quem sabe, de outros grupos, como as comunidades que a gente tem em Belo Horizonte, a gente também tem essas dificuldades aqui apresentadas. E para os nossos estudantes, eu espero que tenha sido também uma oportunidade de refletir sobre alguns aspectos para além da clínica, mas trazendo a epidemiologia para esse lugar mais orgânico, né? Não tão cartesiano, mas orgânico, né? Em que ela possa realmente cumprir a sua função, que é a função de construir cenários e contextos para que nós, ao olharmos o que nós estamos vivendo de fora, Paulo Freireanamente dizendo, né, tendo essa fotografia do cotidiano que a epidemiologia tem a possibilidade de fazer, a gente possa pensar em novas formas de fazer esse trabalho, que é o cuidado das pessoas que necessitam de atenção à saúde. Eu agradeço a todos e muito obrigada e uma boa tarde.